Mecânico é dispensado após acidente. Dias depois, o aeroporto fecha por falta de decolagens. Roberto Silva estava ajustando uma turbina quando ouviu o grito desesperado de João Carlos. O jovem mecânico havia perdido o controle de uma peça de motor que despencava direto em sua direção. Sem pensar duas vezes, Roberto se jogou empurrando o rapaz para longe. O impacto da peça pesada atingiu sua perna direita com força brutal. A dor foi imediata, e Roberto soube na mesma hora que algo estava muito errado. João Carlos estava a salvo, mas Roberto agora enfrentava uma realidade que mudaria sua vida para sempre. "Chama o resgate!", gritou João Carlos, vendo Roberto no chão segurando a perna. "Eu vou ficar bem, rapaz. Só me ajuda a levantar." Roberto tentou disfarçar a dor, mas quando tentou se apoiar na perna, quase desmaiou. 2 horas depois, no hospital, o médico confirmou o que Roberto já temia: fratura exposta na tíbia, lesão nos ligamentos. Seriam meses de recuperação e ele ficaria com limitações permanentes de mobilidade. "Senhor Roberto, o senhor vai precisar usar muletas por um bom tempo e depois bengala. A perna não vai voltar a ser como era antes", explicou o doutor. Roberto fechou os olhos. 23 anos trabalhando no aeroporto regional de Campos dos Goytacazes. 23 anos conhecendo cada parafuso, cada sistema, cada peculiaridade daquelas máquinas voadoras. E agora tudo podia ter chegado ao fim. No dia seguinte, ainda no hospital, Roberto recebeu uma visita inesperada. Dr. Fábio Mendes, diretor do aeroporto, entrou no quarto com uma expressão séria. "Roberto, vim pessoalmente porque tenho muito respeito pelo seu trabalho", começou Fábio, mas o tom não parecia nada respeitoso. "Dr. Fábio, obrigado pela visita. Logo vou estar de volta. É sobre isso que preciso conversar com você. A diretoria está pressionando por cortes de custos. Um funcionário com mobilidade reduzida não pode exercer as funções de mecânico com a segurança necessária." Roberto sentiu o mundo desabar. "O senhor está me dispensando? É uma decisão difícil, mas necessária. Você receberá todos os seus direitos, claro." "Doutor Fábio, eu conheço cada aeronave dessa frota melhor que qualquer um. Posso trabalhar sentado, posso supervisionar." "A decisão já foi tomada, Roberto. Sinto muito." Após Fábio sair, Roberto ficou olhando para o teto. Não era só o emprego que estava perdendo. Era sua identidade, sua paixão, sua razão de viver. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Márcia Mendes estava na sala de operações quando soube da decisão do marido. Como supervisora de voo, ela conhecia bem o trabalho de Roberto e sabia o quanto ele era respeitado por toda a equipe. "Fábio, você não pode fazer isso com o Roberto", disse ela quando chegou em casa naquela noite. "É uma decisão de negócios, Márcia. Não posso misturar sentimentos pessoais." "Sentimentos pessoais?" O homem se machucou salvando um colega de trabalho, e você o dispensa como se fosse um objeto quebrado? A companhia não pode correr riscos com funcionários limitados fisicamente. Limitados? Roberto conhece aquelas máquinas como ninguém. Ele já evitou acidentes que outros nem perceberam que estavam acontecendo. Mas Fábio estava decidido. A pressão da matriz por corte de custos era real, e demitir um funcionário que agora tinha limitações físicas parecia a decisão mais fácil de justificar. Uma semana depois, Roberto chegou em casa apoiado nas muletas. Sua esposa, Conceição, tentava manter o ânimo alto, mas via que o marido estava destruído por dentro. "Roberto, você vai arranjar outro emprego. Com sua experiência..." "Conceição, eu tenho 45 anos e agora sou um aleijado. Quem vai querer contratar alguém assim?" "Não fale assim de você mesmo. Você é o melhor mecânico que já conheci." Era Conceição. Era. Nos primeiros dias em casa, Roberto mal saía do quarto. 23 anos dedicando sua vida àquelas máquinas, dormindo pouco quando havia problemas urgentes, estudando manuais técnicos nos fins de semana. Tudo jogado fora por causa de um acidente. João Carlos apareceu na casa de Roberto 3 dias depois da alta hospitalar. "Seu Roberto, eu preciso falar com o senhor." "Entra, João. Como estão as coisas no aeroporto?"
É sobre isso que vim falar. Está tudo uma bagunça. O senhor era quem resolvia os problemas que os outros nem sabiam identificar. Roberto suspirou. Outro mecânico vai assumir meu lugar. Mas não tem outro mecânico como o senhor. O senhor lembra daquele barulho estranho no motor do ATR-42? Qual barulho? Aquele que só o senhor ouvia. Os outros diziam que era impressão sua, mas o senhor insistiu em verificar e achou aquela pequena fissura na pá da turbina. Roberto lembrava bem. Sua memória para detalhes técnicos sempre foi excepcional. Conseguia ouvir variações mínimas nos sons dos motores que outros sequer percebiam. João, isso não vai me trazer de volta, mas o senhor pode me ensinar. Eu quero aprender tudo o que o senhor sabe. Roberto olhou para o jovem. João tinha apenas 22 anos. Ainda estava aprendendo. Talvez ensinar pudesse dar algum sentido para toda aquela experiência acumulada. Enquanto isso, no aeroporto, pequenos problemas começaram a aparecer. Nada grave inicialmente, mas manutenções que Roberto fazia em 2 horas agora levavam o dia todo. Márcia notou que os atrasos estavam se tornando mais frequentes. Como supervisora de voo, ela tinha que lidar com as reclamações dos passageiros e das companhias aéreas. "Onde está o mecânico Roberto?" perguntou um piloto veterano. Sempre que tinha problema, ele resolvia rapidinho. "Ele foi dispensado", respondeu Márcia, sentindo um aperto no peito. "Dispensado? Mas ele era o melhor mecânico que vocês tinham." Márcia não soube o que responder. Sabia que o marido havia cometido um erro grave, mas não podia contestá-lo publicamente. Na segunda semana, um problema mais sério apareceu. Um ruído estranho em 3 aeronaves diferentes da frota. Os mecânicos restantes não conseguiam identificar a origem. "É só um barulho no ar-condicionado", disse um deles. "Não parece ser isso", respondeu outro. Passaram 2 dias tentando localizar o problema sem sucesso. O mecânico-chefe, Carlos Rodrigues, começou a se preocupar. "Vamos ter que chamar um especialista de fora", disse ele para Márcia. "Especialista? Nós tínhamos um especialista aqui. Meu marido o demitiu." Carlos baixou a cabeça. Todos sabiam que Roberto era insubstituível, mas ninguém tinha coragem de confrontar o diretor. Naquela noite, Carlos ligou para Roberto. "Roberto, preciso da sua ajuda." "Carlos, eu não trabalho mais aí." "Eu sei, mas temos um problema que não conseguimos resolver. Um ruído estranho em 3 aeronaves." Roberto se interessou apesar de tudo. "Que tipo de ruído?" "É como um chiado, mas não constante. Aparece quando acelera acima de 2000 RPM. Já verificaram as junções das mangueiras de pressão?" "Verificamos tudo óbvio, mas você conhece esses aviões melhor que qualquer um." Roberto ficou em silêncio. Parte dele queria ajudar, mas outra parte estava magoada demais. "Carlos, eu não posso mais ajudar. Fui dispensado, lembra?" Durante a 3ª semana, o problema se agravou. 2 aeronaves tiveram que ser tiradas de operação por precaução. O aeroporto começou a cancelar voos. Beatriz Mendes, filha de 17 anos do diretor, estava se preparando para as provas de vestibular para engenharia aeronáutica. Ela sempre frequentava o aeroporto e conhecia bem Roberto. "Pai, por que você dispensou o seu Roberto?" perguntou ela durante o jantar. "Beatriz, não é assunto para você. Mas todo mundo está comentando que os problemas começaram depois que ele saiu. São coincidências. Todo mundo na escola está falando que o aeroporto está virando uma bagunça", insistiu Beatriz. Fábio se irritou. "Chega dessa conversa." Mas Beatriz tinha razão. As notícias sobre os atrasos já estavam circulando pela cidade. Campos dos Goitacazes dependia daquele aeroporto para conectar a região com outras cidades. Na 4ª semana, o problema chegou ao limite. 5 aeronaves apresentaram o mesmo ruído misterioso. O aeroporto teve que cancelar metade dos voos programados. "Fábio, você precisa fazer alguma coisa", disse Márcia. "As companhias aéreas estão ameaçando suspender as operações. Já contratei uma empresa de manutenção de São Paulo. Eles chegam amanhã." "E quanto isso vai custar?" "O triplo do que gastávamos com nossa equipe, mas é temporário." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
A equipe especializada de São Paulo chegou com equipamentos modernos e muita confiança. Passaram 3 dias analisando as aeronaves sem conseguir identificar o problema. Nunca vimos algo assim, admitiu o chefe da equipe para Fábio. Seria interessante conversar com algum mecânico que conhece bem essas máquinas. Nossa equipe está à disposição. Na verdade, preciso de alguém que conheça o histórico específico de cada aeronave. Alguém que trabalhou com elas por muito tempo. Fábio sabia exatamente quem era essa pessoa, mas seu orgulho o impedia de admitir o erro. Enquanto isso, Roberto continuava recebendo visitas de João Carlos, que vinha aprender técnicas de diagnóstico. Seu Roberto, o senhor pode me explicar como identificar problemas só pelo som? Cada motor tem sua personalidade, João. Depois de anos trabalhando, você aprende a conversar com eles. Conversar é uma forma de falar, mas você aprende a ouvir o que eles estão tentando te dizer. João mostrou alguns vídeos que havia gravado secretamente dos motores problemáticos. Roberto assistiu atentamente. João, esse barulho aí não é no motor. Como assim? É no sistema de pressurização. Provavelmente uma vedação ressecada nas junções antigas. Essas aeronaves têm peças dos anos 90 misturadas com equipamentos novos. O senhor tem certeza? Quase certeza. Era um problema recorrente que eu resolvia a cada 6 meses. Mas parou de acontecer porque eu trocava as vedações preventivamente. João se animou. Eu vou contar para o Carlos. João, você vai se meter em encrenca. Oficialmente eu não posso ajudar. Mas o aeroporto está quase parando, seu Roberto. Os passageiros estão revoltados. Roberto se debatia internamente. Sua paixão pelas máquinas lutava contra a mágoa da demissão injusta. Na 5ª semana, a situação ficou insustentável. 8 das 12 aeronaves da frota estavam com problemas. A empresa paulista cobrou uma fortuna e não resolveu nada. A imprensa local começou a noticiar os problemas do aeroporto. Aeroporto regional enfrenta crise sem precedentes, dizia a manchete do jornal. Beatriz mostrou a notícia para o pai. Pai, está aqui que alguns funcionários disseram que o problema começou quando vocês demitiram o mecânico mais experiente. Beatriz, não acredite em tudo que lê. Pai, eu conhecia o seu Roberto. Ele sempre foi gentil comigo quando eu ia aí. Por que você fez isso com ele? Fábio evitou responder, mas a pergunta ecoava em sua cabeça. Márcia decidiu tomar uma atitude. Procurou alguns colegas de confiança e descobriu que todos pensavam a mesma coisa. A saída de Roberto havia sido um erro grave. Márcia, todo mundo sabe que o Roberto era o coração daquela oficina, disse Sandra, uma funcionária da administração. Ele conhecia cada parafuso daquelas máquinas. E agora? Agora estamos pagando caro pelo orgulho do seu marido. Márcia sabia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia como. Do outro lado da cidade, Roberto tentava se adaptar à nova rotina. Conceição havia conseguido um trabalho extra como cozinheira para complementar a renda, e Roberto se sentia inútil em casa. Roberto, você não pode ficar assim para sempre, disse Conceição. Você tem conhecimento demais para desperdiçar. Conhecimento para quê? Ninguém vai querer um mecânico aleijado. Para de falar assim. Você salvou a vida de um rapaz. Deveria ter orgulho disso. Roberto olhou para as muletas encostadas na parede. Salvou João Carlos, mas destruiu sua própria vida no processo. Na 6ª semana, aconteceu o que todos temiam. Uma das aeronaves teve que fazer um pouso de emergência quando o sistema de pressurização falhou completamente. Não houve feridos, mas foi um susto enorme. Fábio, isso não pode continuar, disse Márcia naquela noite. Vai acontecer algo pior. Estou fazendo o que posso. Está? Ou está sendo teimoso demais para admitir que errou? Eu não errei. Tomei uma decisão empresarial baseada em fatos. Fatos. O fato é que demitiu o único funcionário que entendia realmente dessas máquinas. Chega, Márcia. Mas Márcia não parou. Você sabe o que Roberto estava fazendo quando se machucou? Salvando um colega de trabalho. E você o dispensou como se ele fosse um lixo. Fábio saiu de casa batendo a porta. Sabia que Márcia estava certa, mas não conseguia admitir. Na manhã seguinte, uma notícia pior. 3 companhias aéreas
anunciaram que suspenderiam temporariamente as operações no aeroporto até que os problemas fossem resolvidos. Senhor diretor, precisamos conversar, disse Carlos Rodrigues, o mecânico-chefe. O que aconteceu agora? As aeronaves estão sendo rejeitadas pelos pilotos. Eles não confiam mais na nossa manutenção. E o que você sugere? Carlos respirou fundo. Que chamemos o Roberto de volta. Isso está fora de questão. Senhor diretor, com todo respeito, mas o Roberto conhece essas máquinas como ninguém. Ele já trabalhou em cada uma delas desde que chegaram aqui. Ele não pode mais exercer a função. Ele pode supervisionar, orientar, diagnosticar problemas. A força física não é tudo nessa profissão. Fábio ficou em silêncio. Sabia que Carlos estava certo, mas admitir isso significaria reconhecer publicamente seu erro. Naquela tarde, João Carlos foi novamente visitar Roberto. Seu Roberto, eu não aguento mais ver aquela situação. João, não há nada que eu possa fazer. Ah, sim, o senhor pode voltar. Eles me demitiram, lembra? Mas todos querem o senhor de volta. Até o Carlos falou com o diretor hoje. Roberto se surpreendeu. Falou o quê? Que o senhor deveria voltar para supervisionar o trabalho, mesmo usando muletas. Roberto ficou pensativo. Talvez houvesse uma forma de voltar sem perder a dignidade. João, se eu voltasse, seria em condições diferentes. Não seria mais o mesmo trabalho. Mas seria melhor que essa bagunça que está hoje. Na 7ª semana, a crise chegou ao auge. O aeroporto funcionava com apenas 3 aeronaves operacionais. Passageiros revoltados, voos cancelados diariamente, prejuízos acumulando. Beatriz encontrou o pai no escritório com a cabeça entre as mãos. Pai, está tudo bem? Beatriz, acho que cometi um grande erro. Com o seu Roberto? Fábio assentiu. Eu queria cortar custos e acabei criando um problema muito maior. Por que não o chama de volta? Porque já é tarde demais. Eu o humilhei, Beatriz. Como posso voltar atrás agora? Pai, às vezes reconhecer um erro é mais importante que o orgulho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Márcia tomou uma decisão. Foi até a casa de Roberto sem avisar o marido. Márcia, o que faz aqui? Roberto se surpreendeu ao ver a supervisora na sua porta. Roberto, preciso falar com você. Conceição ofereceu café e elas se sentaram na pequena sala. Roberto, eu vim pedir desculpas pelo que meu marido fez. Márcia, você não precisa... Preciso sim. Eu vi como você se machucou. Vi você salvando aquele menino. E vi meu marido te dispensar como se você fosse qualquer um. Roberto ficou em silêncio. O aeroporto está falindo, Roberto. As aeronaves estão paradas, os voos cancelados. Ninguém consegue resolver o que você resolvia em minutos. Márcia, eu não posso voltar como se nada tivesse acontecido. Eu sei. Mas talvez possa voltar em outras condições. Como consultor, supervisor técnico. Alguma coisa que respeite sua experiência. Roberto olhou para Conceição, que fez um sinal positivo com a cabeça. Deixa eu pensar no assunto. Na 8ª semana, a situação se tornou crítica. Apenas 2 aeronaves estavam operacionais. O aeroporto funcionava com menos de 20% de sua capacidade normal. A imprensa nacional começou a repercutir o caso. Aeroporto regional à beira do colapso, noticiou um jornal de Brasília. A matriz da empresa que administrava o aeroporto ligou para Fábio. Fábio, preciso de uma explicação para essa situação. Estamos enfrentando problemas técnicos pontuais. Pontuais? Isso já dura 2 meses. As perdas estão sendo enormes. Estou trabalhando para resolver. Você tem 48 horas para normalizar a situação ou vamos ter que tomar outras medidas. Fábio sabia o que isso significava. Ou resolvia a crise ou seria demitido. Desesperado, procurou empresas especializadas de outros estados. Todas cobravam fortunas e não tinham conhecimento específico da frota do aeroporto. Naquela tarde, Carlos Rodrigues bateu na porta do escritório de Fábio. Senhor diretor, tenho uma proposta. Estou ouvindo.
O Roberto está disposto a ajudar, mas como consultor externo. Fábio levantou a cabeça. Como assim? Ele não quer voltar como funcionário, mas pode prestar consultoria técnica para resolver os problemas emergenciais. E as condições? Pagamento por projeto, horário flexível e garantia de que poderá trabalhar usando as muletas sem constrangimento. Fábio pensou rapidamente. Era sua única saída. Fale com ele. Vamos negociar. Roberto recebeu a proposta através de Carlos. Inicialmente resistiu. João, eles me humilharam. Como posso voltar agora? Sael Roberto, o senhor não está voltando como funcionário. Está prestando um serviço como profissional autônomo. Mas é a mesma coisa. Não é não. O senhor vai ajudar porque é um bom profissional, não porque precisa deles. Conceição apoiou a ideia. Roberto, você está definhando aqui em casa. Precisa voltar a fazer o que ama. Mas e se não conseguir mais? E se a perna atrapalhar? Você só vai descobrir tentando. Após 2 dias de reflexão, Roberto aceitou a proposta com algumas condições. Trabalho por projeto, pagamento diferenciado e total autonomia técnica. No primeiro dia de volta, Roberto chegou ao aeroporto apoiado nas muletas. Alguns funcionários aplaudiram discretamente. Roberto, bem-vindo de volta, disse Carlos. Obrigado. Onde estão os problemas? Carlos o levou até o hangar. Roberto olhou para as aeronaves paradas e suspirou. Quanto tempo vocês perderam tentando resolver isso? 2 meses. Me deixa ouvir os motores. Roberto pediu para ligar uma das aeronaves. Em 5 minutos de escuta atenta, identificou o problema. É nas vedações do sistema de pressurização. Peças antigas que ressecaram. Precisa trocar e regular todo o sistema. Como você sabe, eu trocava essas vedações preventivamente a cada 6 meses. Vocês pararam de fazer essa manutenção. Em 2 horas, Roberto havia diagnosticado o problema em todas as aeronaves. Em 6 horas, com a ajuda da equipe, estava resolvendo a primeira. Nunca vi nada igual, comentou um dos mecânicos. Ele trabalha sentado, mas enxerga coisas que nós nem imaginávamos. Ao final do primeiro dia, 3 aeronaves estavam operacionais. Fábio observava de longe. Sentia vergonha de se aproximar de Roberto, mas via que havia tomado a decisão mais burra de sua carreira. Na manhã seguinte, Beatriz encontrou Roberto no café do aeroporto. Seu Roberto, posso falar com o senhor? Claro, Beatriz, como estão os estudos? Bem, queria pedir desculpas pelo que meu pai fez. Roberto sorriu. Beatriz, isso não é culpa sua. Mas eu fico envergonhada. O senhor sempre foi gentil comigo, me explicava como funcionavam os aviões. E você ainda quer ser piloto? Agora quero ser engenheira aeronáutica. Quero entender as máquinas como o senhor entende. Roberto se emocionou. Se precisar de ajuda com os estudos, pode contar comigo. Na segunda semana do retorno, Roberto já havia colocado 8 aeronaves em funcionamento. O aeroporto começou a normalizar as operações. Os pilotos ficaram aliviados. Agora sim podemos confiar na manutenção, disse um deles. Márcia se aproximou de Roberto no final do segundo dia. Roberto, quero te agradecer. Márcia, você não me deve nada. Pelo contrário. Devo sim. Você está salvando o aeroporto e o emprego de todos nós. Estou fazendo meu trabalho. Não, você está sendo generoso. Depois do que fizeram com você, podia ter nos deixado afundar. Roberto pensou na resposta. Márcia, eu amo essas máquinas. Não conseguiria vê-las paradas sabendo que posso ajudar. Durante a 3ª semana, algo inesperado aconteceu. A matriz da empresa ligou para Fábio novamente. Fábio, soube que os problemas foram resolvidos. Sim, contratamos um consultor especializado. Excelente. Queremos conhecer esse profissional. Temos outros aeroportos com problemas similares. Fábio engoliu seco. Na verdade, é um ex-funcionário nosso. Ex-funcionário, porque estava fora da empresa. Fábio não soube como responder sem se comprometer. 2 dias depois, 3 executivos da matriz chegaram ao aeroporto para conhecer Roberto. Senhor Roberto, ficamos impressionados com sua capacidade de resolver problemas complexos. Obrigado. Gostaríamos de oferecer uma proposta.
Que tal ser consultor técnico de toda a nossa rede de aeroportos regionais? Roberto ficou surpreso. Como assim? Viajar pelos nossos aeroportos, treinar equipes, resolver problemas técnicos especializados, com salário e benefícios bem superiores. Roberto olhou para João Carlos, que estava ao lado. Posso levar meu assistente? Claro. E ter autonomia total para o trabalho técnico? Absoluta. Roberto sorriu. Aceito. Fábio assistia à conversa de longe, sabendo que havia perdido não apenas um funcionário excepcional, mas uma oportunidade de crescimento para o aeroporto. Na quarta semana, Roberto estava finalizando os ajustes nas últimas aeronaves quando Fábio finalmente se aproximou. Roberto, preciso falar com você. Roberto parou o trabalho e olhou para o ex-chefe. Vim pedir desculpas, disse Fábio. Cometi um erro grave ao dispensá-lo. Doutor Fábio, o que passou, passou. Não passou para mim. Eu deixei o orgulho falar mais alto que a razão. Você salvou um colega e eu o puni por isso. Roberto suspirou. Doutor Fábio, eu entendo as pressões que o senhor enfrentava, mas doeu muito a forma como fui tratado. Eu sei, e não tenho desculpa para isso. O senhor tem uma filha maravilhosa, disse Roberto. Ela vai ser uma excelente engenheira. Ela fala muito de você. Diz que você é um exemplo de profissional. Diga a ela que sempre terá meu apoio. Fábio estendeu a mão. Roberto hesitou por um momento, depois apertou. Roberto, se um dia quiser voltar... Doutor Fábio, agora eu tenho outros planos. Na quinta semana, Roberto estava preparando João Carlos para assumir a manutenção local, enquanto ele viajaria pelos outros aeroportos. Seu Roberto, eu nunca vou conseguir ser como o senhor. João, você não precisa ser como eu. Você precisa ser o melhor João Carlos que conseguir. Mas e se eu errar? Você vai errar. Todo mundo erra. O importante é aprender com os erros e nunca parar de estudar. Roberto estava ensinando João alguns segredos do diagnóstico quando Conceição apareceu no hangar. Roberto, vim ver como está meu marido famoso. Famoso? Saiu no jornal da cidade. Mecânico herói salva aeroporto regional. Fala que você resolveu em semanas o que outros não conseguiram em meses. Roberto corou. Exagero do jornal. Exagero nada. Você merece todo o reconhecimento. Na sexta semana, chegou o dia da partida de Roberto para sua nova função. Toda a equipe do aeroporto se reuniu para se despedir. Carlos Rodrigues fez um pequeno discurso. Roberto, você não foi apenas nosso colega. Foi nosso professor, nosso exemplo. Obrigado por tudo. Beatriz se aproximou com um presente. Seu Roberto, isso é para o senhor. Era uma foto emoldurada do aeroporto com todas as aeronaves funcionando. Para o senhor lembrar que sempre terá um lugar aqui, disse ela. Roberto se emocionou. Beatriz, obrigado. E lembra do que conversamos sobre os estudos? Lembro. Vou me esforçar para ser uma engenheira tão boa quanto o senhor é mecânico. João Carlos estava nervoso. Seu Roberto, e se alguma coisa der errado quando o senhor não estiver aqui? João, você aprendeu bem. E sempre pode me ligar. Promete que vai me ajudar? Prometo. Márcia se aproximou no final. Roberto, obrigada por ter sido maior que nossos erros. Márcia, cuidem bem do aeroporto e cuidem bem do João Carlos. Pode deixar. Fábio observava de longe. Sabia que nunca mais teria um funcionário como Roberto, e a culpa era apenas dele. 3 meses depois, Roberto estava visitando seu 5º aeroporto como consultor da empresa. Cada lugar tinha seus problemas específicos, mas sua experiência permitia resolver rapidamente. João Carlos ligava toda semana. Seu Roberto, consegui resolver aquele problema da turbina usando o método que o senhor ensinou. Muito bem, João. Está vendo que consegue? Estou me sentindo mais confiante. E como está o aeroporto? Funcionando perfeitamente. O Dr. Fábio pergunta sempre como o senhor está. Manda lembranças para ele. Roberto estava feliz com a nova vida. Viajava pelo país, conhecia lugares novos e sentia que sua experiência estava sendo verdadeiramente valorizada. Conceição o acompanhava em algumas viagens. Roberto, você está feliz? Estou, Conceição. Pela primeira vez em meses, sinto que estou no lugar certo.
E a perna? Dói às vezes, mas não me impede de fazer o que amo. Valeu a pena salvar o João Carlos? Roberto sorriu. Valeu, sempre valeria. 6 meses depois, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Seu Roberto, é a Beatriz. Beatriz, como está? Passei no vestibular para engenharia aeronáutica. Parabéns. Sabia que conseguiria. E tem mais uma novidade. Meu pai foi promovido para gerente regional. Que bom. Ele quer falar com o senhor. Roberto hesitou. Beatriz. Por favor, seu Roberto. Ele mudou muito depois que o senhor saiu. Fábio pegou o telefone. Roberto, Dr. Fábio, soube da promoção, parabéns. Roberto, quero fazer uma proposta. Estou ouvindo. A empresa vai criar um centro de treinamento técnico regional. Queremos que você seja o diretor. Roberto ficou surpreso. Diretor? Você treinaria mecânicos de toda a região, seu próprio centro, sua própria equipe. E eu poderia trabalhar do meu jeito? Exatamente. Sem interferências, com total autonomia técnica. Roberto pensou na proposta. Seria uma chance de formar novos profissionais, passar adiante todo o seu conhecimento. Doutor Fábio, vou pensar na proposta. Roberto, eu sei que errei com você. Esta é minha chance de consertar isso. Não é sobre consertar, Dr. Fábio. É sobre construir algo novo. Então aceita. Deixa eu conversar com minha esposa. Naquela noite, Roberto contou tudo para Conceição. O que você acha? Acho que seria maravilhoso você ensinar outros jovens como o João Carlos. Mas seria voltar para Campos. Roberto, Campos é nossa cidade. É onde nossos amigos estão. E se não der certo? Vai dar. Você já provou seu valor. No dia seguinte, Roberto ligou para Fábio aceitando a proposta. Roberto, você não vai se arrepender. Espero que não, Dr. Fábio. Mas tenho algumas condições. Quais? Quero o João Carlos como meu vice-diretor. Aceito. E total liberdade para criar o currículo e escolher os professores. Aceito. E instalações adaptadas para pessoas com deficiência. Claro. 6 meses depois, o Centro de Treinamento Técnico Roberto Silva foi inaugurado. João Carlos estava emocionado ao lado do amigo e mentor. Seu Roberto, nunca imaginei que chegaria a vice-diretor. João, você mereceu, aprendeu rápido e se dedicou. Tudo que sei foi o senhor que ensinou. Agora você vai ensinar outros. A cerimônia de inauguração contou com a presença de executivos da empresa, funcionários do aeroporto e da família de Roberto. Beatriz estava entre os primeiros alunos inscritos no curso técnico. Seu Roberto, vou estudar aqui antes da faculdade. Vai ser uma honra te ensinar, Beatriz. Pai, pode falar alguma coisa? Fábio se aproximou. Estava visivelmente emocionado. Roberto, quando te dispensei, cometi o maior erro da minha carreira. Mas você provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em suas limitações, mas em sua capacidade de superar desafios. Dr. Fábio, todos cometemos erros. O importante é aprender com eles. Este centro é meu jeito de dizer obrigado e meu jeito de continuar fazendo o que amo. Márcia se aproximou com um grupo de supervisores de voo. Roberto, viemos parabenizar e desejar sucesso. Obrigado, Márcia. Vocês sempre foram bons comigo. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem mágoa do que aconteceu? Roberto olhou ao redor. Via João Carlos organizando equipamentos, Beatriz estudando manuais técnicos, dezenas de jovens interessados em aprender. Márcia, se não tivesse acontecido aquela injustiça, talvez eu nunca tivesse descoberto que podia ser mais que um mecânico. Talvez eu pudesse ser um formador de mecânicos. Então não se arrepende? Me arrependo do sofrimento, mas não me arrependo do resultado. No final da cerimônia, quando todos haviam ido embora, Roberto ficou sozinho no centro de treinamento. Olhou para as bancadas, para os equipamentos, para as salas de aula. Conceição se aproximou. Roberto, está pensando no quê? Estou pensando que às vezes a vida nos empurra para lugares que não queríamos ir, mas que acabam sendo exatamente onde precisávamos estar. E você está feliz? Muito feliz. Não apenas por ter superado a injustiça,
mas por ter descoberto que posso fazer muito mais do que imaginava. E a perna? Roberto olhou para as muletas. Ela me lembra todos os dias que salvei uma vida. Acho que posso conviver com isso. 2 anos depois, o Centro de Treinamento Roberto Silva era referência nacional. Formava mecânicos para aeroportos de todo o país. João Carlos havia se tornado um professor respeitado. Beatriz terminara o curso técnico e estava na faculdade de engenharia. Fábio havia sido promovido novamente e era considerado um dos melhores gestores da empresa. Roberto recebia visitas frequentes de ex-alunos que voltavam para contar sobre seus sucessos profissionais. Professor Roberto, conseguiu emprego no aeroporto de Salvador, contou um deles. Parabéns, Marcos. Lembre-se sempre, as máquinas vão te ensinar se você souber escutar. Vou lembrar sempre. Numa tarde de sexta-feira, Roberto estava organizando material para a aula da segunda quando seu telefone tocou. Professor Roberto, é o Carlos lá do aeroporto. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo ótimo, mas preciso te contar uma novidade. O que aconteceu? Lembra do problema das vedações que o senhor resolveu? Lembro. A empresa adotou seu protocolo de manutenção preventiva em todos os aeroportos da rede. Acabaram os problemas. Roberto sorriu. Que bom, Carlos. Mais que isso, professor. Eles querem publicar um manual técnico com seu nome. Sério? Manual Roberto Silva de Manutenção Preventiva em Aeronaves Regionais. Vai ser usado em todo o país. Roberto se emocionou. Seu conhecimento, desenvolvido ao longo de décadas, agora seria eternizado em um manual que ajudaria milhares de profissionais. Naquela noite, contou a novidade para Conceição. Roberto, estou muito orgulhosa de você. Por quê? Porque você transformou uma injustiça em oportunidade de crescimento. Porque não deixou a amargura te consumir. Porque continuou sendo a pessoa boa que sempre foi. Conceição, sem você eu não teria conseguido. Bobagem. A força estava dentro de você. Eu só ajudei você a encontrar. Roberto olhou pela janela de casa. No horizonte podia ver as luzes do aeroporto. Aviões decolando e pousando normalmente, mantidos por mecânicos que talvez tivessem aprendido técnicas que ele desenvolveu. Sabe de uma coisa, Conceição? O quê? Acho que valeu a pena sofrer aquela injustiça. Por quê? Porque me forçou a descobrir que eu era maior do que imaginava. Me forçou a sair da zona de conforto e tentar coisas novas. E não tem mágoa do Dr. Fábio? Não. Ele me deu sem querer o maior presente da minha vida. A chance de descobrir meu verdadeiro potencial. 3 anos depois, Roberto foi convidado para dar uma palestra no Congresso Nacional de Aviação Civil. Senhores, quero falar sobre superação e segundas chances, começou Roberto no púlpito. Há alguns anos, sofri um acidente salvando um colega. Fui dispensado do emprego que amava por causa de uma limitação física. Na época, pensei que minha vida havia acabado. Hoje posso dizer que aquela foi a melhor coisa que me aconteceu. Me forçou a crescer, a descobrir talentos que não sabia que tinha, a impactar a vida de centenas de jovens profissionais. A mensagem que deixo é simples. Não deixem que as injustiças da vida os definam. Usem-nas como combustível para se tornarem pessoas melhores. A plateia se levantou em aplausos. Roberto viu João Carlos na primeira fila, agora casado e com um filho, sorrindo orgulhoso. Viu Beatriz, já formada engenheira e trabalhando no desenvolvimento de aeronaves mais seguras. Viu Fábio, que havia se tornado um dos defensores mais ativos de políticas de inclusão no trabalho. E viu Conceição, sua companheira de sempre, que nunca duvidou que ele seria capaz de superar qualquer desafio. Após a palestra, uma jovem se aproximou. Professor Roberto, meu nome é Ana, sou cadeirante e quero ser mecânica de aviação. Ana, será um prazer te ajudar a realizar esse sonho. O senhor acha que conseguirei? Roberto olhou para suas muletas. Ana, nossas limitações físicas não definem nosso potencial. Se você tem paixão e determinação, vai conseguir. Posso estudar no seu centro? Claro. E vou pessoalmente garantir que você tenha todas as adaptações necessárias. 5 anos depois,
Ana se formou como a primeira mecânica cadeirante certificada do país. Roberto estava na formatura, emocionado ao ver mais uma vida transformada. Professor Roberto, disse Ana, obrigada por me ensinar que ser diferente pode ser uma vantagem. Como assim? Eu desenvolvi técnicas de diagnóstico usando espelhos e câmeras que nenhum mecânico em pé consegue fazer. Minha perspectiva diferente me faz enxergar problemas que outros não veem. Roberto sorriu. Ana, você aprendeu a lição mais importante: transformar desafios em oportunidades. Naquela noite, Roberto estava em casa organizando fotos da formatura quando encontrou uma imagem do dia em que se machucou salvando João Carlos. Conceição viu a foto. Roberto, você se arrepende de ter salvado o João? Nunca. Foi a decisão mais importante da minha vida. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que viria, Conceição, salvei uma vida naquele dia, mas descobri que, fazendo isso, salvei também a minha própria vida. Como assim? Se não tivesse passado por aquela injustiça, nunca teria descoberto que podia ser professor, formador, escritor de manuais técnicos. Teria ficado para sempre sendo apenas um mecânico muito bom. E agora? Agora sou alguém que impacta a aviação nacional. Centenas de mecânicos formados por mim trabalham pelo país. Milhares de passageiros voam mais seguros por causa de técnicas que desenvolvemos. Você se orgulha disso? Muito. Mas me orgulho principalmente de ter provado que pessoas com limitações físicas podem contribuir enormemente para a sociedade. Roberto guardou a foto no álbum. No final das contas, aquele acidente que parecia o fim de tudo havia sido apenas o começo de uma história muito mais bonita. Fim da história. Agora me conta o que achou dessa história de superação e força de vontade. Você conhece alguém que passou por situação parecida? Acredita que Roberto tomou as decisões certas? Deixa seu comentário com palavras sinceras sobre como essa história te tocou. Não esquece de deixar o like e principalmente se inscrever no canal para mais histórias emocionantes.